Bom, vamos lá, meus amigos. Eu sou Fabiano Fará, esse é o canal Isso da Santos e também está sendo transmitido para o podcast Isso da Santos. Inscreva-se, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, comente principalmente. É mais uma derrota do Santos, né? Cara, tem pós-jogo que eu chego aqui revoltado, né? E hoje não é o sentimento de revolta, é o sentimento de tristeza, decepção, sabe? Nessa linha. A derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro, ela passou muito pela incompetência, a gente pode colocar assim, do Marcos Leonardo no ataque, porque as bolas surgiram para ele. Mais uma vez pela incompetência do meio de campo, e aí eu falo exatamente do Luan, que entrou numa bolha, não foi bem, mais uma partida que ele não vai bem, né? Por infelicidades, no caso do gol do Hulk do Felipe Jonathan, que era para dar um balão na bola e deu um traquezinho só. E aí não teve marcação, encontraram o Hulk ali entrando na área sem marcação. Infelicidade pela contusão do Soteldo, embora no primeiro tempo ele tenha tocado muito pouco na bola, né? Ele cruzou uma vez para o Marcos Leonardo, que errou, de cabeça errou feio. Primeiro lance do Marcos Leonardo, primeira tentativa dele. E depois de um arranque que ele sofreu a contusão e saiu, né? E preocupa, né? Contusão muscular. Não foi pela pancada no joelho, foi muscular, né? Então preocupa aí o Soteldo. É assim, é um sentimento de tristeza, cara. Mas eu vou tentar falar um pouquinho, dividir os dois tempos. Primeiro tempo, o Marcos Leonardo teve quatro oportunidades. Não conte uma que ele estava impedido, que o Bandeirinha levantou, porque ele não estava impedido. Vamos lá. 4 oportunidades. Nenhuma delas surgiu do pé do Luan, por exemplo, que era o cara da articulação. A primeira, como eu disse, o Soteldo pegou uma bola na esquerda e cruzou. O Marcos Leonardo saiu de trás da zaga do Atlético sozinho. Era só queixo no ombro, ó. Só quebrar a cabeça que ela entrava. Ele tentou, não sei o que ele tentou fazer. A bola quase saiu na bandeirinha de escanteio. Na segunda tentativa, na segunda oportunidade do Marcos Leonardo, foi um cruzamento da direita do escanteio do Sanches, desvio do Luiz Felipe de cabeça. Ele saiu de trás da zaga. O Júnior Alonso dava condição para ele, quem viu o jogo pela TV aberta tá ligado nisso. Ele bateu o Everson com o pé, tirou. Aquela bola se entra, mesmo o bandeirinha tendo dado impedimento, o gol seria validado, né? E aí depois, em um passe do Lucas Braga, que entrou no lugar do Soteldo machucado, entrou bem, tá? Entrou com uma função diferente da do Soteldo, não estava aberto, ele estava mais por dentro, deu um tapa, o Marcos Leonardo, pumba, o Everson pegou, né? E numa outra oportunidade que o Marcos Leonardo, que o Lucas Braga cruzou pela direita, o Marcos Leonardo sozinho de testa, não costuma perder esse gol, pum, o Everson pegou de novo. Então o Santos teve muitas e melhores oportunidades, mais reais de gol do que o Atlético Mineiro no primeiro tempo. O Luan ficou numa bolha, é impressionante. O jogador que entra para a articulação das jogadas, para organizar o meio de campo, mesmo que com função estratégica, que ele toque só 2 vezes na bola em 45 minutos mais acréscimos. E nessas 2 vezes, numa ele tocou para trás. É assim, eu quero muito que o Luan volte a jogar bola, principalmente no Santos, que ele ajude o Santos. Mas eu tô com o sentimento, sabe, daquele cara que foi enganado por aquele jogo contra o Atlético Mineiro, quando ele entrou, dando aquele que eu falava daquela dinâmica, pô, segura, pá, toca, dá o ritmo de jogo. Já é o segundo jogo que o Luan praticamente some da partida, não aparece. Um jogador de meio de campo, ele tem que dar a cara a tapa, né? No mais, vamos avaliar jogador por jogador. João Paulo fez defesas importantes, foi infeliz pra caramba no pênalti, né, cara? Aí
caiu no canto certo, só que a bola, na hora que ele espalmou, a bola voltou, cara, pô, no segundo gol do Atlético. O João Paulo, pra mim, nota 6. O Nathan teve que fazer aquele pênalti porque numa bola alçada o Bauerman perdeu de cabeça, não poderia ter perdido a primeira bola. Na segunda, a única alternativa do Nathan era derrubar o cara, ou o cara ia para dentro do gol, né? Não dá para contar com a sorte nesse momento. O Nathan eu dou 5 porque foi expulso. Luiz Felipe eu dou nota 5 também, apesar de não ter comprometido, não é o jogador da explosão, não é o jogador, é o jogador que precisa de cobertura, que precisa de ajuda. O Bauerman, enquanto esteve em campo, até o erro no segundo gol, para mim foi o erro dele, perder de cabeça. Eu dou nota 6 porque o Bauerman ele sobressaiu na zaga, você viu que ele estava em todos, você tinha que jogar na dele, na do Luiz Felipe, enfim. O Felipe Jonathan, eu dou nota 5 pelo erro no gol do Atlético Mineiro no primeiro gol. Aí vamos para o Rodrigo Fernandes no meio de campo, cara, que jogou marcando, mas ele está bem abaixo do que ele jogava quando chegou no Santos, né? Então, 5,5 para o Rodrigo Fernandes. Para o Sanches, eu dou nota 6,5. Eu gostei. O Sanches, mais intensidade, participou mais, roubou mais bola, finalizou, deu uma evoluidinha. Não o necessário que a gente quer, mas deu uma evoluída o Sanches. Então, eu dou 6,5. Vamos lá. Luan, eu dou nota 4. Entrou numa bolha que parecia que não queria jogar bola. Tava desgostoso com alguma coisa. O Soteldo não dá para avaliar, né? Ficou pouco tempo. Entrou o Lucas Braga, eu dou nota até pelas assistências do primeiro tempo, fazer uma média entre primeiro tempo e segundo tempo. O primeiro tempo ele foi o Lucas Braga que estourou no Santos. No segundo tempo ele foi o Lucas Braga que a gente vê nessa temporada. Então, numa média eu dou 5,5 para ele. Ângelo, tentou, mas tem que aumentar o repertório também. Sabe aquele jogador de pé trocado? Joga na direita e só tem aquela jogada para dentro. Quando vai para a esquerda tem um pouquinho mais de repertório. No pênalti que ele sofreu, ele brigou. Foi uma das poucas bolas que ele brigou ali com os zagueiros para tentar. Eu dou nota 6 pro Ângelo. O Marcos Leonardo, apesar de ter feito o gol de pênalti, ele recebeu uma bola no segundo tempo do Felipe Jonathan, cara, que saiu cara a cara com o Everson. Era para fazer aquele gol, ele não é de perder aquele gol. Mas não estava no dia dele. Não estava no dia dele. Então eu vou dar uma nota. Apesar do gol. Não, pelo gol eu vou dar nota 5. Se ele não tivesse marcado o gol, eu dava nota 3. Até porque ele foi buzinado no pênalti e tal. Né? Aí depois você teve aí o Lucas Barbosa, que também entrou e não acrescentou muita coisa, vai ficar sem nota. O Ed Carlos também entra só no final, vai ficar sem nota para ganhar minutagem mesmo. Vai ficar sem nota, porque não tem como avaliar. O Sandri entrou mais para defender, né? Ali, tentar dar uma bola longa, participou pouco. Também vou deixar sem nota o Sandri. E o Angulo fica sem nota. Também que não sei por que colocam um Angulo aí. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Se complica o Santos, hein? O Orlando Ribeiro, eu dou nota 5 para ele. É assim, o Orlando tá montando o time que o torcedor quer, um time mais ofensivo, tal, com o elenco limitado que ele tem, melhor do que os outros, do que os antecessores, né? Mas ele monta o time mais ofensivo, mas o time, quando ele monta um mais ofensivo, o time parece que não está encaixando coletivamente. Hoje que o Marcos Leonardo conseguiu ter oportunidades, não estava num dia bom, mas demora para mexer, tá demorando para mexer. Parece que tem um mosquitinho que vai lá e pá, pica os caras, comandam o Santos, os caras demoram para mexer. Insistem, tem que vir com mexida já no intervalo, quando não tá funcionando alguma coisa. O Luan tinha que ter saído no intervalo. Já tinha que ter saído no intervalo para entrar o Lucas Barbosa, para entrar o Ed Carlos, para entrar alguém, para tentar com alguma coisa diferente, porque o Luan não estava funcionando. Ele não estava afim de participar do jogo. Então, eu dou nota 5 para o Orlando Ribeiro. Não que a derrota esteja na conta dele, não. A derrota hoje está na conta dos gols que o Marcos Leonardo perdeu, porque criar o Santos criou. Não criou pelo meio, como desejávamos, mas está na conta do Marcos Leonardo. Né? Se tinha aquela estatística que falávamos aqui no canal, que ele estava demorando nos últimos 2 meses, foram 2 gols.
Ele estava demorando 44 minutos, quase um tempo, para chutar uma bola a gol. No primeiro tempo ele chutou 4, né? No segundo tempo chutou 2. Uma de pênalti e uma que o Everson pegou. Mas tem que calibrar o pé, cara. É um menino, 19 anos, eu entendo. Gosto muito, tem um potencial enorme, cara. Eu acho que ele se recupera, mas assim, o que me dá também mais tristeza, ainda nem a revolta, é tristeza, é ver que a gente tem alguns talentos, né, como o Marcos Leonardo, como o Ângelo, né, como o Ed Carlos, como o Lucas Barbosa, que evoluiu na Copa São Paulo, foi muito bem. O Ranseco, que nem ficou no banco. O próprio Zanocelo, que a torcida pega no pé, mas não entra já na segunda partida seguida, que é novo, 21 anos, né, tem potencial, mas que num bolo de uma má gestão de futebol, eles estão se queimando. Eles estão se queimando. E é assim, e é uma situação que, infelizmente, o Santista vai viver. Faltam 9 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. O Santos tem 37 pontos, está no G Santos mesmo, né? Sempre entre 10º e 13º. Está no G Santos e está mais próximo da zona do rebaixamento do que de um G8. Não dá para ficar falando em Libertadores da América. Eu vou mudar o meu discurso aqui. É chegar a 45 pontos o mais rápido possível para aliviar a torcida. E que a diretoria corra. Porque o relógio, ó, tic-tac, tá passando. 2023 é logo ali. Um abraço.